Olá a todos, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver nos acompanhando. Hoje a gente está com uma pessoa aqui que eu admiro muito, que eu já acompanhava desde o Brasil, o trabalho que ela fazia na rádio, que continua fazendo, no Livro Aberto, A Voz de Alenquer. Então, a Ana Coelho, nesses anos todos, isso já fazem mais de 5 anos, né? Porque quando eu cheguei aqui já tem 5 anos, então tem uma caminhada de que eu te ouço, Ana, semanalmente, já faz bons anos. E o trabalho da Ana é fantástico, e eu achava que ela, como mulher, como representante, né, da voz feminina nas rádios, onde ela consegue despertar não só as emoções dos poemas, interagir com os autores, mas é um trabalho muito solidário para aquelas pessoas que estão sozinhas em casa, que às vezes só tem a rádio ou só tem um programa para a companhia, e isso me emociona muito por esse trabalho que a Ana faz. Além disso, é escritora, é autora de poesia e também faz um trabalho fantástico com a natação adaptada, fazendo sempre anualmente uma coletânea, onde eu participo também com muito prazer, com muita alegria, e onde os valores são revertidos também nesse projeto solidário e social. Então, eu acho que para representar nesse nosso mundo, nesse nosso universo de celebração e de luta da mulher, não só um dia, mas todos os dias, a Ana Coelho é uma grande representante disso. Então, eu tenho muito orgulho e muita alegria de te receber aqui, Ana. Seja muito bem-vinda e conta para a gente um pouquinho do como é esse seu trabalho. Você dá voz a tantas mulheres, né? Não só na rádio, mas nas coletâneas, no seu trabalho também como mãe, como avó, enfim, você é uma grande representante de todas nós. Olá, Adriana. Olá a todos aqueles que nos estão a ouvir. Bem-vindos a esta live e muitos parabéns por este trabalho desenvolvido. Como a Adriana disse, de facto, eu sou uma das vozes que dá voz às palavras, à poesia. Aceitei este projeto há 8 anos, sem saber muito bem como nem porquê, mas tudo na nossa vida acontece porque tem que acontecer. E faço o programa Rádio Voz, Livre Aberto na Rádio Voz de Alenquer há 8 anos, irá fazer 8 anos no dia 7 de maio. E nessa altura, quando eu aceitei o desafio de fazer um programa de rádio em direto, e eu que nem gosto de falar em público, foi no intuito de dar a conhecer os autores, a literatura, que eu gosto tanto, dos livros, das histórias, da poesia, e aceitei o desafio, pronto, porque não eu, porque mais ninguém queria fazer este programa literário na Rádio Voz de Alenquer. Eu achava que a Rádio Voz de Alenquer tinha que ter, e então aceitei. Quando nós estamos em estúdio e atrás do microfone e nem tudo que se ouve é o que nós sentimos, há muito mais nos bastidores, como em tudo na nossa vida, faz sentido, era aqui que eu tinha que estar, atrás deste microfone. Há uma ouvinte, que eu não vou dizer o nome, por respeito à pessoa, que desde o primeiro programa que ela ligou, e é uma pessoa com alguns problemas, vários problemas, tem um síndrome, que liga para a rádio e que quer falar com as pessoas, que necessita de atenção. E no primeiro programa estava o diretor da rádio comigo, e o diretor da rádio ralhou com ela porque ela não tem uma dicção boa, porque não sei quantos, e disse-lhe: tu não podes ligar para este programa. E eu fiquei muito triste com aquilo. E combinei com essa ouvinte que eu disse: pronto, o meu diretor é muito mau e tenho escondido um bocadinho atrás disto, que o diretor já nem sequer é o mesmo há anos, mas tu podes falar com a Ana sempre que o programa terminar. E a Manuela foi testemunha disso num dos últimos programas, vão quase 8 anos, e quando o programa termina, eu falo com essa ouvinte. E não falha. Isso que eu percebo nesse seu programa, é uma solidariedade que você tem e é uma carência das pessoas também que vivem muito sozinhas e ficam esperando o programa para poder se corresponder, para poderem falar um pouquinho, para poderem ouvir, né, uma voz de conforto, enfim.
Exatamente, é isso. É que quando nós estamos a fazer um programa, e foi esta a experiência destes anos todos, e logo ao fim de muito pouco tempo, nós estamos ali, somos uma voz que entramos na casa das pessoas e elas sentem como se nós estivéssemos ao lado delas, que não deixa de ser verdade, e sentem-nos como algo especial para elas. Isso para nós também, para quem é sensível, é muito gratificante. Outra das situações da rádio, e provavelmente por ser mulher, não sei se os meus colegas homens perdoem-me se não são assim, é essa vertente solidária, essa vertente de solidão, porque a rádio, e principalmente as rádios locais, que dão a voz e que estão mais próximo da população local, estamos muito próximo das pessoas, quebramos essa solidão. E depois estas palavras, em direto ou em off, acabam por preencher o dia daquelas pessoas. Há uma outra situação que é que as rádios locais vivem e que vamos vivenciando, e que eu também não sabia, que era completamente ignorante neste sentido. Eu nunca tinha pensado quem é que ouvia as rádios e quem é que ouvia as rádios locais. E fui-me dando conta, logo ao fim de muito poucos programas em direto, que a maioria dos nossos ouvintes são invisuais. E invisuais de uma geração em que não há conhecimento tecnológico para terem um Facebook, para terem um iPhone que até responde por eles, que só tem aquele telefone de teclas, e que o que é que essas pessoas fazem? Ouvem as rádios. E se tiverem alguém do outro lado da rádio que os ouve e que lhes responde, é maravilhoso. Depois, outras pessoas que até têm essas faculdades de saber, de terem a visão e etc., mas não têm os conhecimentos. E tenho testemunhos enormes, dava para fazer um livro, talvez um dia, quem sabe isso aconteça, que vivem sozinhas, completamente isoladas, que não têm o Facebook, não têm o Instagram, não têm essas coisas todas que nós hoje vamos tendo e que parece que quebra a solidão, mas não quebram. Atenção que não quebra. Essas pessoas estão muito isoladas e estão muito agarradas às rádios locais e aos locutores das rádios locais. E tenho tido o testemunho que a única forma dessas pessoas terem contacto com a poesia, a literatura, tem sido através do livro aberto. E isto é um motivo de orgulho imenso, porque no fundo, quando eu vou para a rádio para divulgar os autores e a literatura, de repente deparo-me numa teia completamente diferente, mas não é uma teia completamente isolada daquilo que eu sou. Porque eu há muitos anos que sempre fui a favor da sociedade, de que nós não devemos fazer ao outro aquilo que queria que fizéssemos a nós. Já me têm feito a pergunta, por causa de eu ajudar várias causas solidárias, a natação adaptada neste momento é a mais visível. O ano passado também ajudamos a Associação Cabra Cega, mas muito antes da rádio eu já tinha ações solidárias. Felizmente eu na minha família não tenho ninguém com dificuldades motoras, físicas, intelectuais, mas aliás, a palavra solidariedade diz que é nós sabermos colocar no lugar do outro. E para mim chega a isto, não preciso vivenciar, preciso saber só que quem tem alguém com uma dificuldade motora, intelectual e etc., que tem uma vida muito mais difícil que a minha. E a partir daí fui tomando estas iniciativas de ajudar. Tivemos a campanha do Vamos Ajudar a Mariana, que angariamos uma cadeira de rodas para ela. Isto já estamos a falar em 2012, e neste momento o mais visível é de facto a coletânea Livro Aberto, que ajuda a natação adaptada. Também me têm perguntado o porquê de todos os anos ser a natação adaptada. É fácil. A natação adaptada todos os anos continua a precisar de ajuda, como nós todos os anos precisamos de ganhar dinheiro para comer, para pagar as nossas despesas, a luz, a água, as deslocações, seja lá o que for que nós temos do mais básico na nossa vida.
E esta família, a natação adaptada, é tão especial, porque eles dão-nos tanto, e todos os anos eles precisam. Portanto, continuamos a ajudar a natação adaptada. Se outras pessoas quiserem ajudar outras instituições, eu também cá estarei para ajudar de uma outra forma, porque nesta vertente de me entregar aos projetos, não posso abraçar tudo aquilo que a sociedade precisa. Mas faço esta gotinha de água na sociedade e também só o consigo, porque os autores e todos aqueles que colaboram na coletânea Livro Aberto também assim se disponibilizam para isto. E a rádio é um bom veículo para tudo isto. Eu acho muito importante nos dias que correm a gente ter pelo menos um tempinho, uma gotinha de tempo para doar, como você faz, e além não só do material também, porque é inevitável, todo mundo precisa, uns poucos mais, outros menos, mas já a natação adaptada eu tenho acompanhado quando são os lançamentos que vão as famílias, vão as crianças, vão os adolescentes, os adultos também que fazem parte, e assim é muito emocionante, porque eles são o exemplo de uma força de resistência, de luta, e merecedores muito de tudo e também muito carentes. Então, eu acho que a gente, quanto mais puder ajudar, e é tão pouco, né, Ana? E nesse universo que a gente vive, tão materialista, a gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa e ajudar outras vezes as pessoas terminam esquecendo um pouquinho que pode tirar, né, tão pouco para poder ajudar. E nós é que agradecemos você ser esse fio condutor, esse canal, para que a gente possa chegar também a algumas pessoas. Aqui, Não... só a referenciar, Adriana, desculpa, que poderão estar muitos ouvintes que não conhecem. Natação adaptada é a natação adaptada para pessoas com deficiência, jovens, essencialmente, com deficiência. E estas famílias eles são vencedores da vida e da natação. E nós não temos só os elementos da natação adaptada, temos as famílias adaptadas, as mães adaptadas, os pais adaptados, porque qualquer um de nós, se de repente tiver um filho com dificuldades, nós parece que estamos pré-programados para sermos mães de crianças perfeitas, de crianças... Nós ensinamos a ler, ensinamos a escrever, ensinamos a andar, mas de repente, se tivermos um filho que precisa de nós a vida inteira, se tivermos um filho que precisa de nós 24 horas por dia, portanto, estas famílias não são só os elementos que precisam. E é neste sentido, a natação adaptada faz um trabalho fantástico, que é este trabalho da natação com estes elementos, mas quando eles têm provas a nível nacional, quando eles têm deslocações, as pessoas ditas normais, pode ir o treinador com 10 crianças. Neste caso, não pode ir só o treinador com 10 crianças. Terá de ir o pai, terá de ir a mãe, terá de ir alguém voluntário, porque aquelas crianças precisam de apoio, alguns em cadeira de rodas, outros com dificuldades mentais, precisam que alguém esteja as horas todas com os olhos em cima deles, porque eles não sabem o que é que estão a fazer. É como termos uma criança de 1 ano a correr por todo lado. Portanto, e o apoio que o Livro Aberto, com todos os autores e com o apoio da União de Freguesias, Alhandra São João dos Montes e Calhandris tem dado anualmente, é gratificante. No lançamento de uma das coletâneas, há uma das coisas que me marcou muito, e foi o Rubem de Portinha que se apercebeu disso, apesar de também ser invisual, mas foi através dos olhos da Inês, que estava com ele, que disse que valia a pena tudo aquilo que nós estávamos a fazer, quando o valor que foi divulgado, uma das mães começou a chorar e disse que garantiu a época. Poxa, que bom. Porque é muita despesa, não é necessariamente pessoas que precisem de dinheiro para comer, não é? É porque o tratamento das crianças é muito, muito caro. É isso que você falou, o incentivo ao desporto, para que elas possam ter dignidade, para que elas possam crescer, até uma terapia também, né? Serem mais autónomas e terem Exato, aquela motivação. E estamos a falar de famílias, e não deixando aqui fugir o tema mulher, até porque é isso mesmo, estamos a falar de famílias em que a mãe
Tem que mesmo parar de trabalhar para cuidar do filho, né? exatamente, é uma mãe que tem que optar, deixar de ter uma profissão para ter a profissão adaptada Sim, ao seu exato. filho. Portanto, e isto em termos financeiros, deixam de entrar 2 ordenados na família e passa a entrar só um. Pois. São famílias que depois, se calhar, em vez de poderem dar 20 euros, só podem dar 10. Tudo isto e neste contexto, uma vez mais, a mulher guerreira, mãe, normalmente é sempre ela, e acho bem, porque também somos nós, as mulheres, que temos mais este instinto, e que não quer dizer que os homens também não o tenham, mas e as crianças precisam muito mais da mãe a tempo inteiro do que do pai, desculpem-me se não concordarem comigo, mas é a mãe que está sempre. Aliás, nós quando, ainda hoje eu já não tenho mãe há algum tempo, não é há muito, mas quando aquelas coisas muito banais, nós minha mãe, é sempre, é a mãe. E normalmente é a mãe que deixa de trabalhar para se dedicar a ser profissional da maternidade. Portanto, a natação adaptada tem muitas destas mães que têm que deixar de ser profissionais, e muitas delas seriam ótimas profissionais, mas que se dedicaram e merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio, porque ainda são mais profissionais que qualquer profissional da sua área. Ah, sem dúvida, são 24 horas sem parar e com todas as preocupações de mãe. E esse momento onde as crianças estão nadando, estão competindo, é muito importante para elas enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E qualquer ajuda é muito importante, porque é uma despesa absurda, até para o translado e para tudo, né? Então, eu acho que esse teu projeto, parabéns, Ana. Eu acho que é o 5º ano já, né, do livro É o aberto. sétimo, É o sétimo. 3º com a natação adaptada, mas o livro Não, é aberto o já sétimo, é o sétimo. no 7º. Nossa, Sétimo. o tempo passa tão rápido que eu acho que eu nem. É o sétimo. E É há isso uma outra mesmo. situação, há uma fotografia até fotografada que a Manuela fotografou, foi ela que fotografou a capa deste ano, e ela fotografou esse momento porque a Manuela tem essa sensibilidade e estava no É sítio, no fantástico. momento certo, em que nós fizemos uma apresentação do livro, e vou falar aqui desta família, não, mas pronto, que é a Cília Morgado e o Fernando, e o pai, o Daniel, em que eu, nesse evento, chamei os elementos da natação adaptada à frente, já não foi no lançamento, foi sim numa apresentação em Alhandra, e tinha um ramo de flores na mesa, em que tinha umas flores brancas, para dar a cada um dos elementos da natação adaptada, para que as pessoas que estivessem lá os conhecessem e soubessem, porque quando as pessoas conhecem e veem os sorrisos, os abraços, etc., é muito mais intenso do que acharem que estou a ajudar. E quando eu dei a flor ao Fernando, ele olhou para a mãe, fez um sinal, ela levantou-se e há uma fotografia que é super emocionante dele a dar a flor à mãe. Ai, que lindo. Isto é um momento, isto são coisas que nós jamais esqueceremos. Sim. Porque é uma criança com problemas intelectuais. Neste momento ele já tem 18 anos, na altura devia ter uns 14, 15, mas eles são muito mais sensíveis que nós. Sim, Eles sim. dão-nos lições de sensibilidade muito maior do que aquilo que nós achamos que conseguiríamos ter. São seres muito especiais. Estão nessas situações justamente, eu acho que para ensinar a gente a se tornar mais sensível à vida. Eu É isso acho que mesmo. quando eu vejo essas pessoas com essas dificuldades, esses problemas de nascença, é porque não é para eles. Claro que tem a superação deles, mas é para quem está ao lado, para quem está no entorno, para a gente se tornar mais humano um pouquinho, enquanto tem tantas desumanidades, né, que a gente enfrenta, e é justamente esse ciclo de vídeos, de conversas que a gente está tendo nessas 2 semanas com tantas mulheres, com cada uma com sua realidade, e o tema sempre volta para isso, para a solidariedade, para olhar para o outro, para mais humanidade. Então, eu acho que nós, mulheres, estamos num momento assim
de chamar, né? De fazer realmente esse chamamento para a sociedade, porque nós temos essa sensibilidade de perceber o outro, até porque mãe se doa, mesmo que não seja mãe, o olhar da mulher é diferente um pouquinho. Da mulher, exatamente, eu conheço e tenho uma amiga muito chegada que nunca foi mãe e que neste momento está a criar 3 netos. E que foi uma pessoa que casou já bastante tarde e que eu digo que sou uma fã incondicional dela, porque uma mulher que até muito tarde foi independente, sem compromissos, e depois assume um compromisso, peço desculpa, algumas pessoas vão identificar quem é, mas eu não vou dizer o nome, e tem um casamento feliz, casou bastante tarde, já perto dos 50, e de repente por uma situação fatal, pronto, e ficou com 3 netos emprestados, 2 gêmeos, e neste momento, com quase 70 anos, está com esses 3, uma adolescente e 2 crianças, e eu digo que eu sou fã dela porque nós que fomos mães achamos que temos qualquer coisa diferente de maternidade e ela nunca foi mãe, mas é uma avó excelente, que há esse instinto em todas as mulheres. Eu acho Quer que tenham sim. sido mães, quer não tenham sido. Portanto, daí a diferença de sermos mulheres, pronto, mas somos, e o ser feminino tem essa grandiosidade dos sentimentos, raras exceções, claro, que o mundo é feito também de exceções, mas na generalidade a mulher é muito mais atenta a estes sinais. O homem, por vezes, precisa que a mulher os puxe para o braço e eles depois vão. Sim, Que é o caso aqui em casa, se eu disser, vai tudo atrás de mim, pronto, tudo bem. Mas o primeiro sinal, o alerta, a sirene, começa no ser feminino. eu acredito nisso também. E, Ana, fora, a gente já falou da sua voz, do seu trabalho na rádio, do seu trabalho com a natação adaptada e todos os outros caminhos que você já fez de solidariedade e também de projetos sociais. E a Ana, escritora, poeta, como é que fica nesse tudo? Você já lançou livro, foi há uns 2 anos atrás que lançou livro, ou já lançou mais um agora? Que eu acho que eu já te acompanho há tanto tempo que agora eu já confundo os tempos. Eu também já ando um bocadinho baralhada com os meus livros. Neste momento, pronto, eu lancei o último livro, o original foi em 2019, o Não Voltarei, o romance. Não, já foi em 2021, que foi precisamente em janeiro de 2021 que lancei o Ruído das Sombras, poesia, já numa fase difícil, que a minha mãe estava internada e depois faleceu, mas eu quis manter porque era isso que ela queria de mim. Foi ali entre ela estar quase a partir e depois ter partido. E depois fiz uma reedição do livro O Sem Abrigo, Escolha o Destino. Neste momento eu já tenho 8 títulos editados. Neste momento eu tenho um projeto, porque eu também nunca paro, a nível pessoal. Ainda não sei muito bem, eu achava que era no primeiro semestre de 2023, mas nós já estamos no mês 3, não sei muito bem se vai ser ou não. Eu tenho um livro infantil que está a ser, o conto está escrito e está a ser desenhado, porque tudo o que é um livro infantil tem que ser acompanhado de imagens. Está a ser desenhado por uma moça, a Inês, que tem o síndrome de Asperger. E estou à espera do ritmo dela. Pronto, porque não posso pressionar, e aliás nenhum escritor pode ser pressionado. Talvez em junho, e se não for em junho, depois do verão, irá sair um livro infantil, e até posso dizer já o nome, porque o nome não irá mudar, que é o Faísca Sem Medo. Ai, que fofo. É um conto infantil, é o único que eu escrevi até hoje. Não sei se algum dia irei conseguir escrever, mas eu também achava que o primeiro romance que tinha escrito era o único e depois escrevi mais alguns. É um conto, portanto, isto na literatura infantil é muito complicado, porque a linguagem tem que ser simples, mas não demasiado simples, tem que passar a mensagem muito direta, mas ao mesmo tempo também de achar um espaço a pensar. E o Faísca Sem Medo é um conto que se passa entre duas figuras, portanto uma fábula, entre o Faísca, que é um gato,
e o bravo, que é um touro. E é uma consciencialização para as touradas. Que é um assunto muito importante também, até para as crianças crescerem de que isso... Para perceberem que o sofrimento não é diversão. Exato, exato. Não E, pode ser nunca diversão. pronto, eu vivo no Ribatejo, numa zona precisamente tauromática. Eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, se me vão atirar para uma arena de touros, mas eu também nunca me preocupei com o que é que os outros pensam, mas sim por aquilo que eu penso. Portanto, é um conto que leva a essa consciencialização de que o sofrimento, seja qual for, não é, do ser humano, dos animais, não é diversão, não é tradição, não nos vamos esconder atrás da tradição, porque a tradição também dizia que se devia meter o homem na arena com os leões, a tradição também dizia tantas outras coisas em que nós evoluímos. Portanto, há aqui uma outra que é necessário, se calhar, educar, mas os livros infantis também nunca são só para o público infantil, é também para os adultos. Portanto, este é o próximo projeto que sairá em junho, ou talvez um bocadinho depois, não sei muito bem. Quem sabe, ainda falamos sobre isso. Mas estou à espera que a Inês faça os desenhos, porque também achei que fazia sentido e também os lucros irão reverter através de uma associação, porque fazia todo o sentido. Isto nada acontece por acaso. Foi exatamente há uns meses, num evento, estava com duas amigas, eu acho que vou editar um livro infantil. Por acaso alguém conhece alguém que desenha? Tenho uma amiga que tem o síndrome de Asperger. E assim, então é mesmo essa amiga que vai fazer o livro. Porque faz todo o sentido naquilo que eu sinto, naquilo que eu sou, naquilo que eu me tenho movido, e aquela moça está muito motivada a isso, só que ela tem o ritmo dela, pronto, nós temos o nosso e ela tem o dela. Quando as coisas estiverem feitas, irão chegar até ao público, portanto, e vou fazendo, vou escrevendo, vou estando, tal como todas nós, quanto mais ocupadas andamos, às vezes parece que não temos muito tempo, mas há sempre aquele momento em que as coisas acontecem, que surgem e que nós vamos fazendo. Não, é fantástico, porque a sua vida não é fácil. Deveria ter 30 horas para você conseguir respirar, e você ainda consegue manter essa produção literária, né, constante. E esse livro vai ser, com certeza, um sucesso, e eu acho todo mundo, né, que tem alguma síndrome, tem algum problema e trabalha com arte, pode ter certeza que vem coisa muito bonita, porque eu já testemunhei muitos trabalhos assim, e eles têm uma sensibilidade, um caminho para a arte que eu acho admirável também. Então, parabéns, Ana. E é um assunto que ninguém fala, que ninguém comenta, né? Até hoje eu nunca vi nenhum livro infantil falando sobre isso, e eu acho muito importante essa temática, porque aqui em Portugal e na Espanha, né, ainda tem essa força de diversão, de touradas e essa coisa toda, e realmente é uma coisa que me machuca também muito. Me Pois, incomoda, qualquer bicho, qualquer animal sofrendo. Eu também sempre fui um bocadinho... E surgiu este ponto e mostrei a duas amigas, porque normalmente nós mostramos sempre a alguém mais direto, e uma delas até não é anti-touradas, eu sou, assumidamente, e disse, olha, o conto está muito bem escrito, apesar de eu até gostar da tauromaquia, acho que também não fere, porque não estamos aqui a escrever a dizer que eles são o diabo, ou que são... Pronto, Claro, é só mostrar o outro lado. É só sim, mostrar o outro lado de uma forma sensível, pronto. E essa amiga minha até me disse logo, acho que sim, que deves avançar com o projeto. Eu assim, pronto, tudo bem. Aqui, até deixar aqui já uma ressalva, em relação a isso, isto nós, e tu só tens uma filha, eu tenho dois, e tenho uma neta, e a minha filha já me disse, não vais editar esse livro, pois não, mãe? Eu disse, vou mas porque é que eu acredito, porque a minha filha gosta da tauromaquia.
Portanto, mas e há dias disse-lhe isto e não me importo deixar isto publicamente, falávamos sobre o assunto, porque ela estava um bocadinho revoltada de lançar um livro que falava deste assunto inquietante para quem gosta deste tipo de coisa. Eu também não gostas de poesia, eu sempre editei livros de poesia. Qual é o problema de eu editar um livro infantil que fala de um assunto que tu também não estás de acordo? É Não, igual, e, não temos que e, deixar de fazer, seja, e adoro os meus filhos, adoro a minha filha, adoro a minha neta, ela, a minha neta, não sabe se gosta ou não destas coisas, mas independentemente se a nossa família é a favor de determinada coisa ou determinada situação, se nós, enquanto seres humanos, e nós, enquanto mulheres, se não formos de acordo com aquilo e se fizermos algum trabalho nesse sentido, não nos deixemos inibir porque a família não quer. Se a família for católica e eu quiser ser budista ou evangélico ou ateu, nós não podemos ter esse preconceito. Portanto, neste sentido, estou a falar deste livro infantil, que é um livro que fala da consciencialização através do sofrimento animal, mais especificamente a tauromaquia, e quando a minha filha gosta da tauromaquia e que me fala diretamente, porque nós falamos com a família o que é que estamos a fazer, não vais editar um livro contra a tauromaquia, vou editar porque é a minha convicção, porque é o meu princípio. Eu também tentei transmitir esse princípio, mas neste momento és uma adulta, tens um outro, mas não é isso que me vai impedir, seja de fazer o que for. exato, porque independente do contexto familiar ou social, nós somos seres individuais. Então, acho admirável, porque a gente tem mesmo que fazer o que a gente acha que é o certo. Se quem está do nosso lado discorda, a gente tem que respeitar, porque tem uma outra forma de pensar, Exatamente, como nunca a vou outra dizer pessoa isso. também tem que nos respeitar, porque também temos formas de pensar e de estar diferente, claro, todo ser humano é um pouquinho diferente. E isso eu te falo também porque a gente abordou um tema sobre a pedofilia na Igreja Católica de uma autora, e ela lançou o livro, passou 10 anos fazendo um trabalho no Haiti e dentro do Vaticano. E trouxe essa pesquisa de 10 anos para um livro e lançou no Brasil primeiro. Quando ela chegou em Portugal, ela ficou com medo da reação. Eu falei assim, é um livro, você está colocando a sua ideia e o que você acha que é certo nesse momento. Agora, se as pessoas concordam ou discordam por causa da temática, quem concordar vai comprar o livro, vai querer ler, vai ter curiosidade. Quem discordar simplesmente vai ser indiferente. Então, você, de uma maneira ou de outra, está ganhando. E Né? quem discordar vai comprar o livro mais depressa para saber o que é que está lá. Pode ser também. Muitas vezes. E nós mulheres temos uma. Já não estamos tanto assim, mas temos muito isso. Se o meu marido não concorda, se o meu filho não concorda, se o meu pai não concorda, se o meu vizinho não concorda, eu até não penso muito bem como eles, mas eu vou ficar aqui porque não vou discordar deles. Os homens não têm tanto isto. Os homens têm uma convicção. Eles gostam do Benfica, do Sporting, eles gostam da tourada, eles gostam do boxe e não querem saber se a mulher gosta do boxe, não gosta do boxe e vão em frente. Nós mulheres, aí está a nossa sensibilidade, se calhar, porque não quer ferir os outros, mas há uma altura em que nós não podemos pensar que isto não é ferir o outro, isto é eu levar avante os meus princípios, as minhas convicções. Não são teimosias, são direitos. E eu, enquanto mulher, tenho direito a pensar se sou de determinada pensamento, se não sou, e estávamos a falar neste sentido. Eu eduquei a minha filha, fui eu que a criei. Eu sou responsável, provavelmente, por ela gostar de touradas. Se calhar por eu não gostar, ela passou a gostar. Não sei muito bem o que é que aconteceu. Aliás, até sei, pronto, mas isto tem a ver com o meio ambiente, que ela foi estudar para um sítio para Vila Franca, onde havia a tauromaquia, e depois os amigos. Tudo isto é influenciável porque nós somos influenciados pela sociedade. Mas não podemos, nós, nunca, mulheres, deixar de fazer. Porque eu sou a favor de determinada causa e ninguém me apoia, deixar de o fazer porque nos sentimos inferiores. Porque não. Nós temos que fazer aquilo em que sentimos. Felizmente, eu tenho o apoio da minha família, tirando este livro, que é um bocadinho mais. Aliás, e o meu filho disse: eu sou o primeiro da fila.
Quando editas esse livro, ele que não gosta nada de literatura, eu sou o primeiro da fila, porque é editoradas. Mas eu tenho um apoio familiar espetacular, a Adriana sabe isso, até porque senão não seria possível eu conseguir fazer tantas coisas, até porque eu tenho uma profissão, eu trabalho num escritório, tenho um trabalho administrativo numa empresa uma empresa grande de Portugal, porque preciso ganhar dinheiro, é aí que eu ganho dinheiro, portanto eu trabalho 8 horas por dia. Tenho a minha neta e a irmã da minha neta quase diariamente na minha casa. Tenho o meu pai, que neste momento não é meu pai, é meu filho. Tenho o meu marido e tenho toda uma família. E às vezes as pessoas perguntam, e tenho até um exemplo interessante, que foi há cerca de um ano, de alguém que me disse que me estava a convidar para que havia um projeto e que disse: se não consegues fazer mais é porque não consegues gerir o teu tempo. E essa pessoa até é reformada e não toma conta de netos nem de pais. E eu pensei assim, eu na altura fiquei magoada, mas a pessoa não conseguiu viver a minha realidade, portanto é só isso, não é? Mas na altura fiquei magoada. Dizia assim, eu trabalho a minha profissão, eu faço as refeições, ainda hoje antes de estar aqui a falar com a Adriana, eu limpei a minha casa toda, não é assim tão pequena quanto isso. Eu E passo ainda, a ferro, não tenho empregada doméstica, eu passo a ferro, eu pois, faço a comida, eu limpo a casa, eu tomo conta das netas, do pai, do marido, do filho. Nós, mulheres destas idades, felizmente a nova geração já não é tanto assim, os homens não são tão cooperativos assim, e depois ainda há aquela coisa que o marido ajuda. O meu marido ajuda-me, mas o meu marido não devia ajudar, devia cooperar, devia fazer 50-50. Mas pronto, a culpa também é minha, também é nossa, porque nós os habituamos de uma forma um bocadinho diferente. Mas coopera, pronto, mas as atividades, aquelas mais parecem insignificantes, de limpar a casa, de arrumar a roupa, isso ocupa muito tempo. e eu faço isso tudo. Eu faço Além disso, ainda tem o programa na o rádio, programa você da ainda rádio, escreve, ainda tem todo o outro lado, né? Tem a Ana também do Além Criativos, tem a Ana do Livro Aberto, tem a Ana de tantos outros caminhos, que vai ficar tudo aqui tenho, na descrição. Vocês vão acompanhar depois, tem todos os links, todos os caminhos para vocês encontrarem Ana Coelho, essa mulher tão múltipla que eu admiro tanto, porque não é fácil. A gente sabe disso, a gente estava até comentando que o dia tinha que ter 30 horas para a gente poder respirar, mas dentro dessas 24 horas se consegue muita coisa, né, Ana? Ainda pensar e é uma olhar para questão o de outro. organização. É Sim, organizar o tempo e não desperdiçarmos, muitas vezes, em vez de ficarmos no sofá a olhar para nada, ou irmos beber um café e ficar ali só, estamos a dedicar o tempo com coisas, mas também que nos fazem felizes. Além dessa Ana, ainda há aquela Ana que muitas vezes não contacta os amigos diariamente ou semanalmente, mas que assim que um amigo liga ou manda uma mensagem que precisa, a Ana está cá, e aqueles que fazem parte do meu núcleo de amigos sabem que isso acontece. Não sou de andar sempre com aqueles olá, bom dia, boa noite, mas se um amigo me disser eu estou aqui, preciso disto, a Ana está lá. Tem os minutos que forem necessários para isso. E os meus amigos e as pessoas, e a Adriana também conhece um bocadinho esta vertente da Ana, mas eu sinto-me feliz assim. Eu sinto-me feliz assim, sinto-me feliz a ocupar todos os minutos do meu dia com a minha família, que é uma grande prioridade e que são um grande apoio, com os meus amigos, com a literatura, com o sair do trabalho e esquecer aquela parte chata que me paga e poder dedicar-me a algo que me preenche o coração e que me faz. Eu neste momento, eu tenho, e vou só falar disto que nem ia falar, isto do que as pessoas me pedem. Há uma ouvinte muito querida da Rádio Voz do Alenquer que participa nos desafios semanais, quinzenais do grupo, que eu dou temas ou dou palavras, e isto tem sido muito interessante ver como é que as pessoas se desenvolvem nestes desafios. Estamos no 6º desafio, que neste momento é o ventre do poema. Convido a todos aqueles que quiserem escrever sobre o tema, outras vezes são palavras, e há uma senhora que eu conheci através da rádio e não a conheço pessoalmente.
E começou ela, aliás, ela telefona-me e diz, já está pronta para o ditado, porque ela não tem e-mail, não tem Facebook, não tem nada. É só através da rádio. E depois comunica-se comigo por carta. E o sonho da senhora é ter um livro. E ela envia-me isto. E neste momento, além de tudo mais, eu estou a tentar transcrever tudo isto para que o livro da nossa amiga seja uma realidade. Ainda esta semana ela me disse que já vem uma carta a caminho, portanto ainda estão estes aqui para eu passar. Já tenho para aí 50%, mas eu gostava de conseguir realizar o sonho desta amiga. Ana, sabe que pode contar comigo, e eu já passei por uma situação assim. Chegou um autor com a gente com mais de 120 poemas, todos escritos à mão. Ele era semi-analfabeto, mas o sonho dele de ser poeta na aldeia dele era muito importante. E foi um processo, porque a gente não conseguia, não sei no caso dessa senhora, mas a gente não conseguia entender a letra dele. Pois eu aqui, às vezes, vejo-me um bocadinho aflita, mas ela diz-me assim, Ana, o que não perceber, invente. E a senhora escreve muito bem. Ah, que bom. Escreve muito bem. Ela consegue ter metáforas. Eu vou dar aqui um exemplo que até saiu na coletânea Invisíveis Olhares, que a Rosário Freitas falou comigo sobre isso. Ia eu dentro dos meus sapatos. É qualquer coisa de grande. Para uma pessoa... Ia eu dentro dos meus sapatos. Eu nunca me lembraria de escrever isto. Pronto. E quero realizar este sonho à senhora. Eu disse-lhe a ela, é sem tempo, eu vou transcrever isto tudo e nós iremos fazer o livro. E poderá passar, quem sabe, pela Infinita, pela Adriana. Eu comprometi-me, e também agora isto depois é aquela coisa a passar sem tempo, mas tenho estado a conseguir, já tenho aqui alguma parte passada, e iremos realizar o sonho desta senhora, dela ter o livro dela na mão e dizer, eu tenho um livro. Ela não é pela importância social, não é pela importância... É para ela. Sim. É para ela. E isso até é muito ela importante. diz que, eu acho que isto não vale nada. Aliás, é sempre aquela pessoa que... Mas gostava de ter um livrinho, de agarrar e ver que fui eu que escrevi. Até as participações dela na coletânea são importantes para ela, muito importantes. Se calhar até mais do que para nós. Porque vê algo escrito sem ser manuscrito. Portanto, este agora será um desafio que, quando isto tudo acalmar, e vou passando, eu de vez em quando arranjo aqui 5 minutos e passo mais um poema. Portanto, e quem sabe passará por aí também. Você sabe que a Infinita está sempre de portas abertas, a gente está sempre realizando sonhos, e eu acho que é justamente isso, a gente tem que, se a gente tem a ferramenta, se a gente pode fazer um pouquinho pelo outro, vamos fazer, nem que seja uma palavra, seja uma possibilidade de fazer um livro, seja um abraço, seja uma participação em algum lugar, mas se todo ser humano tivesse essa percepção de que sozinhos nós não somos nada e que de uma maneira ou de outra a gente precisa do outro e que tem o outro que também está precisando, e se todo mundo der um pouquinho, né, que a gente tem, seja material, ou seja do tempo, ou seja de afeto, isso já mudaria muita coisa na vida de uma outra pessoa. E que muda na nossa. Se alguém, eu não era este o meu pensamento inicial, mas ao longo dos anos tem sido uma realidade. Pensem o seguinte, quando dão, recebem 4 vezes mais. Porque os sorrisos, e não estou a falar de palmadinhas nas costas, de egos, não estou a falar disso. Estou a falar daquilo que falei há pouco, de uma lágrima que cai do olho de uma mãe e que diz a época está garantida, de uma lágrima que poderá surgir de um sorriso e de um abraço de eu consegui ter um livro porque tu me ajudaste. Esses momentos são indescritíveis e ficam gravados em nós sem nunca, e a Adriana sabe isso, porque também já conseguiu realizar muitos sonhos nesse sentido. Não estamos a falar de dinheiro, e como eu tinha uma frase que depois o senhor José Campos Portinha, e até saiu numa das nossas coletâneas esse poema, foi uma frase que eu usei porque algumas pessoas da sociedade e do nosso dia-a-dia profissional não percebem muito bem, não me percebem e não percebem muito bem o meu caminho.
E só dizer, mas tu fazes isso porquê? O que é que tu ganhas? E isto já lá vem uns anos em que eu usava esta frase: eu ganho aquilo que o dinheiro não paga. Porque nem tudo na vida é dinheiro. Nem tudo na Exatamente. vida é pago. Há lucros que são estes, que nós um dia olhamos para trás e dizemos assim. Eu neste momento, e já nisto há uns anos, e há dias eu via isso exatamente no percurso de uma autora que começou a escrever connosco no Além Criativos, e que está a ter um percurso muito bonito, e que eu olhava assim, a primeira vez que esta pessoa escreveu foi no Além Criativos. E isso não é preciso ser público, basta eu olhar e dizer assim, esta pessoa está a chegar a um lugar, mas se não fosse o Além Criativos, ela não tinha começado, ou se calhar tinha começado de uma outra forma, mas tive o privilégio de acompanhar esse princípio. Isso é Portanto, muito gratificante. isto é o que o dinheiro não paga, isto é aquilo que nós... Claro que nós precisamos das coisas que o dinheiro paga, Claro. porque precisamos das contas, mas é uma parte muito importante entregarmos, doarmos de uma forma muito genuína. Eu acho, nessa nossa caminhada, né, de 5 anos fazendo livros, assim, quando o autor tem condições, ele paga e tudo, mas tem sempre aquelas pessoas que é muito importante a gente incentivar até para a própria autoestima. Tem coisas muito íntimas de cada ser humano que só ele sabe o porquê. Então, quando qualquer pequeno gesto, seja a gente proporcionar para a realização de um sonho, de um livro, ou até a gente tem um exemplo aqui, Ana, me desculpa invadir a sua live, mas esse daqui, essa capa daqui é de uma menina autista. Foi um projeto que a gente fez com a Carla Santos, onde o McDonald's ajudou a Infinita a fazer o projeto. O McDonald's entrou com uma grande parte, mas a Infinita teve que contribuir também porque não chegou. Todo o dinheiro revertido, a Carla doou os poemas dela, e os desenhos são das crianças também que fazem parte da colônia de férias, enfim. Então, ela fez os poemas e pediu para as crianças fazerem. Toda a renda foi revertida para a PECI, é lá em Torres Vedras, onde tem essa associação de pessoas com paralisia, crianças e tudo. Essa menina que fez a capa, ela está com esse livro abraçado, numa felicidade, eu acho que até hoje. E só em ter abraçado ela e visto a mãe dela, eu choro. Pois, não vale, é isso Então, que vale não a tem pena. preço. São coisas que não Vale tem a pena. preço, né? Vale a pena. E se a gente tem essa capacidade, essa ferramenta, se a gente tem um caminho, por que não? Né? Podíamos estar a usar esse tempo para ganharmos dinheiro. Sim. Mas ganhamos muito mais que isso, ganhamos emoções. E uma coisa que eu tenho aprendido nessas lives, nessas conversas, até que eu nem sabia, fiquei sabendo semana, que o ser humano é composto 2% de energia e 1% de matéria. Então, depois que essa matéria fica, acho que só a nossa energia que vai, é isso que a gente carrega, são esses momentos. É isso. E que um dia, aliás, eu não faço isto a pensar nisso, mas de vez em quando todos nós, seres humanos, acabamos por, indescritivelmente, acabar por pensar nisso. Um dia, e nós sabemos que um dia vamos partir, não sabemos quando, infelizmente não sabemos, mas um dia quando partirmos e fica-se, eu vou deixar cá uma parte minha, porque tenho um filho, tenho uma filha, tenho uma neta, irei ter outros netos, talvez, não sei, para já a realidade é esta, mas um dia mais tarde, quando eu me for embora, eu não quero ser lembrada por aquela pessoa que estava a chorar no sofá, que era muito queixinhas, que lhe doía tudo. Um dia que os meus netos, o meu filho, a minha filha, digam: olha, isso é parte do trabalho da minha mãe. E felizmente acho que os consegui contagiar neste sentido. Sim. Até porque ambos também têm a sua dinâmica diferente, são 2 filhos bastante diferentes, mas eu acho que é isso que fica cá, porque nós não queremos não quero deixar memórias de uma velhinha chata que estava por ali só a chatear toda a gente à volta, mas sim de alguém que foi tentando fazer aquilo que acreditava, aquilo que gostava, independentemente de eles gostarem ou não,
Mas mesmo eles não gostando, isto penso que é uma mensagem que também fica às mulheres, porque às vezes, que há bocado referenciava isso. Eu edito poesia e os meus filhos não gostam de poesia. Ou dizem que não gostam. Eu acho que eles dizem que não gostam, que eles gostam e não sabem. Mas um dia mais tarde, quer gostem, quer não gostem, eles vão dizer: a minha mãe escrevia poesia, a minha mãe escrevia romance, a minha mãe fez uma história infantil, a minha mãe fez um programa de rádio. É a nossa história. Sim. É a história e que os nossos filhos, que deixaremos um espelho aos nossos filhos para algo, para dizer: quem era a tua mãe? Estava atrás do meu pai, eu estava ordenada a fazer não sei o quê. Isto é importante. Não que seja importante neste momento, e nesse momento eu, se eu já não estiver, não vou estar a ver, não vou, mas acho que para eles, para a geração que nós deixamos, também é importante, eles têm algo para contar sobre nós. Portanto, mulheres, não se deixem ficar sem fazer nada, porque um dia alguém irá falar de vocês, nem que seja só uma pessoa, os vossos filhos, o vosso sobrinho, qualquer coisa, e para se sentirem realizadas, porque no fundo é isso, nós também todos os dias, quando nos vamos deitar, temos que fechar, e não sei se toda a gente faz isso, a gente, às vezes já não dá tempo, porque já estamos tão cansadas que já não dá tempo, mas muitas vezes ficamos ali, assim, nós não somos só aquele ser inerte que trabalha das 9 às 5, que faz comida, que lava a roupa, que se deita e que acorda. Não, temos que ter algo que nos dê prazer, que somos nós, que deixemos uma marca neste mundo, porque nós viemos cá para fazer seja o que for. Não pensem que não. Podemos não ter descoberto. Eu acho que neste momento já mais ou menos descobri este caminho, que é estar nestas causas. Eu não fui parar à rádio por acaso. Eu achava que sim, já ao fim de algum tempo achei que não. E a rádio teve há bocado ia falar nisso, e peço desculpa, Adriana, aqui agora a reverter um bocadinho. Durante a pandemia, durante o Covid, e foram 2 anos e qualquer coisa, a rádio e o programa Livre Aberto e outros programas foram fundamentais para quebrar a solidão das outras pessoas, daquelas que nós falamos há pouco, dos invisuais, dos solitários, das pessoas envelhecidas que estão sozinhas. Durante a pandemia foi a rádio um veículo importante para que as pessoas se unissem, para que as pessoas continuassem o caminho e que estivéssemos. E eu fiz todos os programas, claro, com a segurança, porque estava em estúdio sozinha, e houve pessoas que me diziam: mas tu vais para a rádio? Eu assim: vou, porque neste momento é mais importante. Se o programa fez algum sentido em algum tempo, neste momento faz mais sentido ainda. E sinto-me muito bem por o ter feito. E é isto, o sentimento de mulher, o sentimento de pessoa, que fica aqui para ambos os sexos, porque todos os homens também podem adotar esta coragem e esta forma de estar na vida. Nós não estamos aqui para sermos robôs, nós estamos aqui para trabalhar das 9 às 5, para comer, dormir e acordar. Estamos aqui para fazer algo em prol do outro. Não conseguimos fazer muito, fazemos pouco. Porque eu faço um pouco pela Adriana, a Adriana faz um pouco pela Maria, a Maria faz um pouco pelo Manel, e quando chegarmos ao fim temos uma montanha. E é este o meu princípio. Que bom, Ana. Eu também acredito nisso. E não foi por acaso que eu saí do Brasil para te encontrar aqui, já te ouvia, já te admirava, e nossos caminhos se encontraram. E eu acho que é isso, o universo vai também juntando algumas pecinhas para a gente ganhar um pouquinho de força, porque não é fácil. A gente fala que a gente ajuda, que a gente vai ajudar. Não, mas isto não é fácil. Há dias que nós atiramos a toalha ao chão. Sim. Há dias que nós... Pronto, isto não é um caminho. Há dias... Isto até em relação às coletâneas, por acaso este ano ainda não cheguei a esse ponto. Eu tenho 106 autores neste momento, o ano passado tivemos 131, mas ando sempre por aí.
E nós estamos a falar de 106 pessoas, 105, pronto, a outra sou eu. E todos têm uma personalidade, todos têm uma forma de estar, todos têm uma forma de ser, e depois... E há determinadas alturas, e falo às vezes com a Helena, com a Lina, com o Rosário, assim, é a última vez que eu faço isto. E a Helena diz-me assim, tu dizes isso todos os anos. Porque a determinada altura nós estamos exaustas. Nós tentamos compreender o outro, e a pessoa não tem que nos compreender a nós, porque a pessoa está ali sozinha daquele lado, tem os seus dilemas, e esquece que nós estamos a responder a 50 e-mails. Portanto, estamos a responder só àquele. E eu tento ter essa noção de que, pronto, eu estou só a responder a esta pessoa e depois a seguir vou responder à outra. Mas isto é tudo no mesmo dia. E a determinada altura, mesmo aqui sozinha em casa, eu digo assim, chega. Pronto. E às vezes até digo uns disparates. E depois falamos com as pessoas que nos são mais íntimas, não é? E depois dizemos estas coisas. É a última vez. Mas nunca é a última vez, porque quando é o nosso caminho nunca é a última vez. Mas isto do trabalho de bastidores é complexo. É muito complexo. Lidar com pessoas é complexo. Lidar com muitas pessoas é mais complexo ainda. E depois, quando nós queremos fazer, e eu sei que a Adriana compreende isto, porque ela trabalha dentro da mesma linha que eu, a Adriana, a Infinita, e toda a Júlia, o Emanuel, trabalham dentro da mesma linha, porque eu conheço-os há muito tempo, como ela disse, ela veio há 5 anos, eu conheço-a desde aí, e o Emanuel ainda há mais tempo, mas há um trabalho de bastidores invisível que creio que só para aí 30% das pessoas é que têm consciência das horas, da dedicação, do trabalho, da exaustão em que isto nos traz. E quando nos veem aparecer num lançamento e dizer que correu tudo bem e que estamos muito felizes, e nós estamos, não é mentira, esquecem-se dessas horas de exaustão, de desgaste, de entrega, de frustração que chegamos a ter. Chegamos a ter frustração. Não é... Temos que o dizer, do querer desistir, querer apagar tudo, dizer... Muitas vezes até dizemos, as pessoas não merecem, que é o desabafo da nossa alma humana, a querer dizer, o cansaço, o esforço, mas depois superamos e as coisas correm bem, mas há um trabalho de bastidores em tudo o que é feito, em tudo o que aparece, que não é tão fácil quanto aquilo que é o subir a montanha. Arranhamos as pernas, as mãos, caímos, voltamos ao princípio e depois chegamos ao topo. E as pessoas, tão bonito, está lá no topo. Ok, esquecem-se dos arranhões e das quedas e das cambalhotas que demos. Mas também não é importante que toda a gente saiba isso. Pois. Mas quando a gente chega ao topo, depois a gente desce tudo de novo para recomeçar. Então, o sofrimento é contínuo. Exatamente, é contínuo. Mas é um sofrimento que nós queremos, que, entre aspas, escolhemos isso. É o nosso caminho. Mas eu fico feliz, Anne, muito, muito obrigada por esse tempo. Eu sei que 1 hora é muito preciosa, né, para você, mas foi muito rico, a gente precisava desse encontro, não só para celebrar esse momento de mulheres, mas para a gente conscientizar um pouquinho com as nossas experiências, com as nossas dores, com as nossas forças, que a humanidade precisa desse acho que é chamamento. Importante, porque como eu sinto isto e tu sentes isto, outras pessoas noutras vertentes também sentem isto e quem sabe um destes dias fazemos um encontro para falar sobre isto. Porque no fundo o ser humano é maravilhoso, mas é complexo. Sim. E não há 2 seres humanos iguais. E quantos seres humanos existem no universo? Nem sei, porque eu não sou da matemática. Portanto, fazemos isso, temos aqui uma multiplicação de situações em que muitas vezes, aliás, eu quando eu editei o livro O Ruído das Sombras, foi exatamente isso, eram poemas que eu tinha escondidos, entre aspas, aqui nos meus ficheiros, de momentos muito meus,
E escrevi isso exatamente no início do livro, que a determinada altura li aqueles poemas que nunca tinha mostrado a ninguém e que disse, mas porquê é que eu não hei de mostrar isto? Porque enquanto eu choro deste lado, muitos do outro lado também estão a chorar os mesmos motivos. E pelo menos as pessoas sabem que nem tudo é tão linear assim. Pronto, o mundo é cor-de-rosa. O mundo é cor-de-rosa. Umas vezes rosa claro, umas vezes rosa escuro e outras vezes rosa choque. Umas vezes andamos de choque à parede, mas pronto, mas é cor-de-rosa. Não se esqueçam que é cor-de-rosa. Pois, exatamente. Mas é muito boa essa troca, essa partilha, porque às vezes a gente ouvindo o outro, aquilo que estava incomodando a gente, às vezes preenche, a gente para pensar. Então, eu acho muito importante tudo isso, toda essa caminhada. Parabéns por esse trabalho que você faz também. Eu fico muito feliz de estar junto com você, de mãos dadas. Tem muita coisa para a gente fazer. Não é porque a gente não fica mais junto, não é por nada, é por realmente cada uma tem seu projeto, falta de tempo, mas estamos aí caminhando juntas. Estamos juntas. Isso E eu estou cá, do à lado de distância dentro. de um telefonema, de uma chamada, de uma mensagem. E sei que tu também Justamente. estás, e a tua equipa, que eu considero muito, e havemos de fazer, porque a vida não é estanque, e a minha vida há 2 anos era uma, neste momento é outra, a tua também provavelmente. Sim. Daqui a 2 anos, quem sabe, A gente vai caminhando. e vamos caminhando, pensar um dia de cada vez, mas havemos de fazer. E eu acredito muito no projeto Infinita, tu sabes isso. Sim. Sempre acreditei desde o início, e estarei cá para aquilo que for preciso e pessoalmente envolver-me mais como vocês merecem. Não é, ainda não estou tão envolvida como eu queria, mas Não, mas chegaremos você está lá. sempre do nosso Tudo lado a e seu tempo. não, mas você está sempre do nosso lado, eu te agradeço muito, muito por esses anos todos que você está começou com o Emanuel e depois passou para mim, então eu te agradeço. Passou para mim não, o Emanuel continua, mas também me agregou, e eu te agradeço muito por Com isso. todos. E E vocês têm um vamos trabalho todos. fantástico e espero que tenham muito sucesso. A Infinita, ainda há dias falava com uma autora que estava a pensar em editar isto, não é? E dizia, mas a Infinita, eu disse, não, a Infinita já vai à Feira do Livro, já tem um livro nas livrarias. Tem, pronto. Isso a gente E tem que acho ter que o coração esse caminho. neste momento, e perdoem-me, mas é aquilo que eu acredito e que eu penso e que eu sei, para se editar um livro de autores desconhecidos, e todos conhecemos aquele caminho, não vou entrar por aqui a dizer seja o que for, mas é Infinita neste momento, e isto não é demagogia, porque a Adriana também me conhece e sabe que eu só digo o que penso, que não sou de palmadinhas nas costas. Neste momento, se quer editar o seu livro, dentro das propostas que eu conheço em Portugal, Infinita é o caminho. Obrigada, querida. Porque todos os outros estão a fazer o que podem, com certeza, mas de uma forma diferente, respeitam o autor e divulgam o autor, efetivamente, sem falsas promessas, dentro daquilo que podem, porque também não podem fazer milagres, porque milagres não existem, mas é um projeto em que eu acredito e que têm feito um trabalho fantástico. A Júlia faz umas capas que são maravilhosas. Depois há um trabalho de revisão, de acompanhamento, dentro do possível, claro, porque não se pode estar 24 horas por dia com um autor, que às vezes alguns pensam que se pode estar 24 horas por dia só com ele. Mas é um trabalho que eu acredito e que vocês vão muito além. Vocês começaram devagarinho e é assim que se deve começar, e acredito que ainda iremos fazer outros projetos juntos, que poderemos ter muito mais, e que muitos parabéns por todas as conquistas que vocês têm tido, e eu estou cá para aquilo que eu conseguir fazer, nem que seja uma gotinha de água. Você sempre faz muito. Gratidão, Ana, por tudo, pelo seu apoio. Eu acho que a vida é essa, a gente vai no passo a passo, vai construindo, vai agregando e vai seguindo cada um o seu caminho da melhor forma, né? Sem olhar muito para o lado, mas convicto de que aquilo que está fazendo é o melhor para quem chega até a gente. Então, é isso que eu acredito Exatamente, o também. segredo é, eu estou a dar um passo, mas sei que estou a dar o passo no sentido certo. Não o passo que as pessoas querem que eu dê, ou o passo que me vai levar à ambição, ou ao ego, ou seja lá o que for.
E sinto isso dentro do vosso trabalho, que quando dão um passo à frente, que estão a dar um passo no sentido que é o caminho, que é aquilo que têm que o fazer em prol do vosso trabalho e não só, porque o vosso trabalho envolve o trabalho dos autores desconhecidos que precisam muito de isto, de terem um livro, de terem um apoio, porque um livro... Ele muda uma vida. Um livro é um momento marcante para as pessoas, portanto. Eu tenho momentos da minha vida, da minha trajetória enquanto leitora, que naquele momento que eu preciso de uma palavra, eu preciso de algum sinal para os meus questionamentos, ou como mulher, ou como ser humano, aparece um livro na minha mão com aquela situação que eu precisava, e depois eu devoro o livro, que eu assim, não é por acaso que ele chegou até mim. Então, acho que tanto para nós como leitores, como para os autores, um livro ele muda a vida assim. Ele chega na hora certa, às vezes é só um poema, às vezes é só uma frase, às vezes é um livro inteiro, às vezes é um excerto, mas chega na mão da pessoa na hora que ela precisa daquela palavra. É isso. E nesses eventos... Agora, no último programa do Livro Aberto, houve um ouvinte que é invisual e que é um dos primeiros, que me ligou no primeiro programa em 2015 e continua a acompanhar, e tenho vários que falaram nisso, e que eu lhe fiz chegar os meus livros. É uma pessoa que é invisual e que tem um leitor autónomo, que agora já sei o nome, estou muito orgulhosa, já sei que há uma coisa que se chama leitor autónomo, que dá para que os invisuais leiam os livros, e ele falava do meu livro Não Voltarei, do romance, e a dizer que todas as pessoas, porque é um livro que fala de coisas que estão a acontecer. E eu estava a ouvir o senhor e estava bastante emocionada, porque eu fui apanhada de surpresa na chamada telefónica, não é verdade? É assim, de facto é isso, e é essa a gratificação de quem escreve, quando de repente alguém diz: eu li este livro e recomendo que este livro seja lido, porque este livro fala de coisas que estão a acontecer agora, e o senhor até disse, e é verdade, porque fala da história de 3 mulheres, este livro Não Voltarei, que todas as mulheres deviam de ler aquele livro. Porque aquele livro conta a história de 3 mulheres comuns dos tempos atuais, e comovi-me com as palavras do senhor, porque ele, além de ter um leitor autónomo, porque nós às vezes dizemos que nos distraímos quando não estamos nós a ler, os invisuais têm esta faculdade agora, que é o leitor autónomo, que eles passam e que vai lendo, e depois ele até disse: eu só percebi o livro no fim. E eu disse: pronto, mas isso foi o que a escritora também quis que acontecesse, não foi por acaso. Mas é muito interessante a forma como é apresentado. Ora, isto, enquanto autora, é um prémio. É muito gratificante. É um prémio. E, portanto, enquanto editora, enquanto produtora literária, enquanto divulgadora, no meu caso, no vosso, portanto, tudo isto é que faz com que nós continuemos. E estas você coisas tão simples. Sim, e é isso que preenche. E quando eu falei da morte, assim, do fim, eu estava falando no outro sentido, não o legado que a gente está deixando, mas o que a gente leva. Eu tenho certeza que eu vou levar muitas boas lembranças, muitos afetos. Também. Então, eu acho que isso que é o mais importante. Agora, você falando do invisual, só para complementar, nós lançamos um livro de um invisual. Foi um processo assim muito interessante, porque quando a gente chegou até ele, a gente não sabia, né? Foi a Antonieta que viu um programa na televisão, entrou em contato com ele contando uma história, e ele tinha um processo muito complicado de vida, não só por ser invisual, mas ele escreveu um livro e nós lançamos, e no dia que a gente foi entregar o livro pessoalmente, foi uma grande emoção para mim. Você já sabe, eu sou uma manteiga derretida, imagina você entregando um livro para o invisual e dizendo para ele assim: olha, a sua capa está assim com aquela fotografia que você estava com óculos escuro, que você enviou, e assim, já está na 2ª edição, é uma pessoa fantástica, o Luiz Vasconcelos, uma alma maravilhosa, e nesse percurso do primeiro livro para o segundo, que teve algumas adaptações, ele tirou algumas coisas, editou um pouquinho, ele conheceu uma outra pessoa, está casado agora de novo, também visual,
e ela que faz todo esse movimento, e já venderam muitos livros, e eu fico muito contente e muito agradecida por ter conhecido a história desse homem e ter proporcionado, né, ele ter ajudado a gente a fazer o livro dele. Eu acho que não é a gente ajudou ele, não, foi ele que nos ajudou. Nos ajudou, é isso. O nosso amigo João Paulo da Lourinhã, que é um ouvinte assíduo, e era dele que eu estava a falar há pouco, acho que posso dizer que tenho a confiança suficiente para dizer isso. É um ouvinte assíduo da Rádio Voz de Alenquer, não só, ele ouve muitas rádios também, nós falamos muito em off, e eu tenho esta promessa que ainda não consegui cumprir, que ele gostava de me contar a história de vida dele, porque ele não é invisual desde sempre. E é um homem que conhece Portugal de les a les e que tem uma vivência extraordinária. E ele gostava que eu escrevesse a história de vida dele. Falta-me o tempo para o ouvir e para poder transcrever isso. Fala Mas para é ele ir isso. gravando, Ana. Fala para ele Eu ir já lhe gravando os disse, mas ele depois não capítulos. consegue, coitadinho. Porque se ele conseguisse gravar era muito mais fácil, porque depois há tal transcrição que nós conseguimos Pois. fazer a transformação. Mas eles têm uma história, até a história da adaptação, não sei se é o caso do que tu estavas a falar, porque uma coisa é a pessoa ser invisual e outra coisa é a pessoa ter uma vida completamente normal e de repente aos 50 e tal, 60 anos, perder essa faculdade e ter que Não, se não. adaptar a um mundo completamente. O caso do Luiz, ele com 30 e pouco, 40 e pouco, não me lembro, ele sofreu um acidente, ficou invisual, mas ele tinha problemas de síndromes de vários tipos, até psicoses e problemas mentais, assim, psíquicos, psicológicos muito, muito graves. Então, não era só perder a vista, foi todo um processo de muito sofrimento que ele já tinha que combater com ele mesmo e ainda perder a vista. E fora todas o abandono e todas as outras situações que decorrem, né, a partir de uma situação dessa. Então, é uma história muito comovente e de superação. Mas E eu acho, o ser eu humano acho que quando a gente se é uma coisa depara... fantástica e as histórias, e nós nunca mais terminamos isto. Eu prometo que esta é a última. E há pouco falava que os invisuais são a maioria dos ouvintes das rádios locais, até porque é muito mais das rádios locais do que das nacionais que passam música a metro. Há um ouvinte, e eu também não vou dizer o nome, e depois há aqui uma parte que eu vou ter que ocultar porque não pedi autorização à pessoa para falar sobre isso. Foi também um dos primeiros ouvintes, e é uma pessoa com uma força da natureza e um espírito muito bonito, e eu estava muito nervosa porque eu não gostava de rádio, de microfones, nem nada disso nos primeiros programas. Estes apoios foram demasiado importantes para eu se esquecer, não que eu esquecesse se estivesse mais confiante. E essa pessoa acompanhou o programa e continua a acompanhar, e é invisual. E é uma pessoa que tem um curso superior e que está a lecionar. E só mais tarde, ao fim de 3 ou 4 anos de programa, é que eu soube a história dessa pessoa. Era um jovem com 19 anos que tentou o suicídio com um tiro na cabeça. E a única coisa que conseguiu foi ficar cego. E a minha pergunta é: como é que alguém aos 19 anos que quer morrer e fica cego consegue ser a pessoa que é hoje? Talvez É a ele superação do precisasse ser passar por humano. isso para se tornar o que é É hoje, um né? homem com uma força da natureza, com uma mensagem pronta, Mas quando eu soube a história, fiquei assim quase, como nós estamos a cair da cadeira, como é que é possível que esta pessoa um dia tenha tentado o suicídio? Então porquê que... Porque pronto, tentou e apanhou só aquela parte, ficou invisual e depois conseguiu tirar um curso superior e ser uma pessoa que agradece à vida, agradece, tem uma palavra certa. É isso, nós temos que passar às vezes coisas que não sabemos que as temos que passar, portanto.
São pequenas tragédias, como eu falo, que nos tornam sensíveis à vida. Se fosse uma outra pessoa, talvez tivesse tentado de novo para não suportar, Eu acho que né, sim, eu esse acho que sim, que fardo. é isso. O nosso raciocínio normal é assim: É, então, se aos 19 anos eu tento e fico cego, a seguir eu quero é morrer outra vez. Eu não pois. quero continuar. Então, agora ainda fiquei com menos uma faculdade daquelas que eu tinha, mas não, depois, portanto, a vida é um mistério maravilhoso. Sim. E E nós o temos ser um humano caminho é fantástico. fantástico para fazer e perante uma dificuldade não desistam. Eu digo muitas vezes, isto não é uma frase minha, é uma coisa que acontece, mas até às vezes aqui em casa digo isso, nessa visão mais feminina e mais otimista que há sempre aqui em casa. Nós não temos um problema, nós temos soluções. Portanto, acontece uma situação qualquer e às vezes há aquelas fases em que varia tudo, em que acontece tudo. Sim. Não, nós não temos um problema, temos soluções, calma. Portanto, nós não temos problemas, nós temos soluções. Tem que ser este o nosso pensamento para conseguirmos continuar esta vida que cada vez está mais complexa, porque a sociedade cada vez está mais complexa, a vida cada vez está mais complexa e nós temos que simplificar na nossa cabeça, dentro de nós. Exatamente isso, Ana. Minha querida, muito obrigada por isso. Você sempre nos inspira. Muito, muito obrigada. Obrigada, Adriana. E já Vamos passamos aí juntas. muito tempo, porque eu depois quando Não, começo a mas falar, olha, por mim eu ficava a tarde inteira. Eu sei que a pequena daqui a também pouco eu. chega, É, mas para chegar, eu já é estava a muito olhar para bom o estar relógio e é sempre isso. trocando ideias com você. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, tudo bom? E estou cá para vocês. Beijinho para a Kátia, para a Felicidades a pequena todos. princesa. Eu vou falar delas porque são mulheres e a gente está nessa coisa, mas também para Exatamente, as o nossas José, mulheres. para a família toda e para o filho. Parabéns também por tudo. Exato. Obrigada, Obrigada, um querida. beijinho para vocês todos e boa continuação. Beijinho. E quem quiser acompanhar a Ana Coelho, aqui na descrição tem os links da rádio, do Facebook, todos os caminhos para vocês encontrarem e acompanharem o trabalho da Ana e participem, porque é muito importante a gente dar as mãos. Obrigada. Beijo, obrigada. Beijinho.